Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal e o tema de hoje é algo que tem feito muita diferença no meu dia a dia, principalmente em relação à minha saúde mental, e eu não poderia deixar de vir aqui compartilhar com vocês, até porque tudo que é bom precisa e merece ser compartilhado. Então eu espero que você saia daqui desse vídeo motivado e inspirado a começar a se movimentar. Então bora lá falar sobre esse tema extremamente importante, que é a atividade física. E hoje em dia, no mundo no qual vivemos hoje, muito se fala sobre noradrenalina, dopamina, serotonina. Com certeza você já ouviu falar de algum desses neurotransmissores, mas pouco se fala sobre algo que realmente pode mudar o jogo em alguns momentos, que é o movimento. E não, gente, a atividade física ela não é uma fórmula mágica, mas ela pode ser um ponto de virada em algumas áreas da sua vida. Então, se você tem se sentido muito ansioso, ansiosa, deprimido, cansado, esse vídeo é para você. Então, não pula, né? Não saia desse vídeo, porque eu tenho certeza que tem muita coisa aqui que você pode absorver para fazer com que algumas coisas sejam diferentes na sua vida. Então vamos lá, galera. Por que se movimentar pode ser o ponto de virada que você precisa? Porque quando você se movimenta, o seu corpo ele libera substâncias importantes, como as que eu mencionei no começo do vídeo. Então ele libera dopamina, serotonina, noradrenalina, que são substâncias extremamente importantes, porque elas estão diretamente ligadas ao seu humor, à sua motivação, ao seu bem-estar. Então, nem sempre praticar atividade física é por estética. Também é uma questão biológica e que afeta diretamente a sua saúde mental. É óbvio, né, que a estética acaba sendo uma consequência positiva e boa da atividade física, mas nós não devemos focar apenas nisso, porque é muito mais do que uma questão de estética. E não, né? Não é só porque você vai começar a se movimentar hoje, por exemplo, que tudo vai mudar do dia para a noite, mas já é um caminho para que algumas coisas passem a ser diferentes. E é muito importante frisar aqui nesse vídeo que a atividade física, ela não resolve tudo, né? Ela não vai resolver todos os seus problemas por isso, e é aí que entra a psicoterapia, né? Porque é onde você vai conseguir trabalhar as suas emoções, os seus pensamentos e daí por diante, mas os dois precisam caminhar lado a lado, né? É um conjunto e isso vai fazer com que a sua ansiedade ela diminua, com que os sintomas depressivos eles reduzam, com que o estresse também acabe diminuindo. Então é muito importante vocês lembrarem que a atividade física ela é essencial, mas a gente não pode anular o fato de que em alguns momentos a gente também precisa da ajuda psicológica, de procurar um psicólogo, porque uma coisa está diretamente ligada à outra e eles precisam caminhar juntos. Não dá para eu cuidar de um e acabar negligenciando o outro. A gente precisa cuidar da gente como um todo, né? Corpo, mente e espírito a gente não pode deixar nenhum de lado. E além de tudo isso, uma das coisas que me motivou e me motiva todos os dias a praticar atividade física, até naqueles dias que eu estou um pouquinho mais desanimada e que eu não quero, é uma frase que sempre fica ecoando na minha mente, que é: perda de força é perda de autonomia. E eu sempre gosto de me imaginar quando eu estiver um pouquinho mais velha, né? Então, no auge dos meus 60, 70 anos, eu quero continuar tendo autonomia para fazer as coisas básicas, né? Como ir ao banheiro, ir ao supermercado e daí por diante. E eu sei que para que eu faça essas coisas e tenha autonomia e não precise depender de alguém 100%, eu preciso me movimentar agora, né? Eu preciso cuidar do meu corpo agora, porque se eu não tenho força, logo eu não tenho autonomia. Então, é muito importante que a gente tenha algo que faça com que a gente fique motivado. Então, às vezes, a gente precisa pensar a longo prazo para que a gente comece a fazer algumas coisas de diferente hoje. Então, mais uma vez, nem sempre é por estética, apesar da consequência boa e positiva, né, de ter um corpo definido como os que a gente idealiza, é sobre ter uma qualidade de vida ao longo prazo, porque isso também faz toda a diferença. E um ponto que eu não posso deixar passar batido aqui nesse vídeo é que não existe um momento certo para que você comece a se exercitar, né? Geralmente a gente quer esperar o momento certo, quer esperar a segunda-feira,
né, quer esperar um mês virar, o ano virar, mas não, você pode começar hoje. Você pode começar na sua casa, se exercitando por 10 minutos, você pode fazer uma caminhada, né, perto da sua casa. Então, existem possibilidades. Eu sei que nem todo mundo tem condições de pagar uma academia, de pagar para fazer uma luta ou para correr maratonas, mas a gente pode começar de algum lugar, né? E às vezes esse lugar é dentro da nossa própria casa, né? É óbvio que você não vai conseguir ficar treinando 1 hora, ainda mais se você for iniciante, mas nas plataformas digitais existem vários vídeos onde a gente pode aprender com outras pessoas, exercícios que a gente pode fazer em casa, e assim a gente começa de algum lugar e, consequentemente, aos poucos nós vamos ficando mais motivados para ir aumentando o nosso tempo gradativamente e sempre respeitando os nossos limites. E cuidar do nosso corpo, galera, não deve ser considerado como um luxo e sim como uma prioridade. Nós não podemos se esquecer do que eu mencionei aqui nesse vídeo, de que perda de força é perda de autonomia. E não queremos perder a nossa autonomia, queremos ter qualidade de vida ao longo prazo, então não podemos tratar isso como um luxo, e sim como uma prioridade. Precisamos encontrar uma motivação para que a gente se exercite, né? Eu sei que nem todo mundo vai conseguir 7 vezes na semana, 5 vezes, mas tente pelo menos ir 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, e com o tempo a gente vai melhorando essa frequência, né, de praticar alguma atividade física. E falando em atividade física, eu não poderia deixar de falar com vocês do Movimente. Eu criei o Movimente, né, que é um movimento justamente para pessoas que não querem começar sozinho, mas entendem que é muito importante se exercitar, cuidar do corpo e da mente, né? O Movimente, ele nasce justamente desse propósito de incentivar as pessoas a começarem de algum lugar, a começarem a se exercitar. Então, se você quer fazer parte desse movimento, se você quer sair da estaca zero, quer ter esse ponto de virada de começar de algum lugar, o Movimente é para você. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E o Movimente, ele acontece em lugares públicos, onde eu acabo reunindo uma galera para a gente falar um pouquinho sobre saúde mental, sobre a importância da atividade física, e também acaba rolando um funcional, onde a gente se alonga, tem uma corridinha / caminhada, mas respeitando o limite de cada um. Então, se você quer fazer parte, eu vou até deixar o @ do Movimente aqui para você começar a seguir, e eu espero todos vocês na próxima edição. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo hoje. Foi um pouco improvisado o meu tripé, mas eu tentei dar o meu máximo e o meu melhor aqui. Eu espero muito que vocês saiam daqui pelo menos 1% um pouquinho mais motivado para começar a se exercitar, entendendo o quanto a atividade física é importante para a nossa saúde mental, né? E o quanto cuidar da nossa saúde mental também é extremamente importante, até porque não podemos se esquecer que um precisa caminhar ali, ó, lado a lado com o outro. E eu tenho certeza que você fazendo algumas coisas que eu sugeri aqui nesse vídeo, você vai se sentir menos ansioso, menos deprimido, vai ficar mais ativo, né? Mais disposto, porque isso com certeza vai melhorar o seu bem-estar. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau!